Tá, certo. Bom dia a todos. Opa. Nós já vamos iniciar. Sei que tem gente que está chegando ainda, né, mas a gente... É com muita honra que a gente recebe vocês todos aqui. Uma honra especial receber o reitor, o professor Carlos Alexandre, aqui nesse nosso evento. Um evento que nasceu de vamos dizer assim, de um pensamento simples, né? A gente, desde que assumiu a secretaria, sempre discutiu internamente a questão da necessidade de se buscar mecanismos de garantir e de promover a qualidade dos cursos à distância. E temos uma prática de uma reunião mensal da secretaria, viu, reitor? Um costume que se criou de todos os meses nos reunimos todos os membros da secretaria, professores que trabalham, que colaboram, os funcionários técnico-administrativos, bolsistas, e fazemos avaliações e analisamos as coisas que estão andando. E foi crescendo a necessidade de se discutir de maneira mais aprofundada a questão da avaliação. E aí surgiu a ideia de por que não fazer um seminário. Um seminário bem no sentido de seminário, de uma sementeira de ideias, e que a gente vai ter aqui hoje 2 palestras introdutórias para dar um pouco o tom, mas o grosso do seminário é um trabalho de grupos, em que a gente pretende terminar aqui com o esboço, né, ou já o primeiro rascunho do que a gente chamaria dos referenciais de qualidade para a educação à distância da URGS. A gente sabe que o Ministério da Educação tem seus referenciais de qualidade, mas a gente precisa saber o que nós queremos para a qualidade. Acho que isso é algo que vai bem ao encontro de toda... Acho não, tenho certeza que isso é algo que vai bem ao encontro de toda a concepção da atual gestão da universidade, que é a questão da excelência, né? A EAD tem a ver com a inclusão, tem que ter a ver também com a excelência acadêmica, que é o que se busca aqui na universidade. De certo modo, uma das coisas mais caras que nós temos da URGS é exatamente esse nosso papel como balizador de qualidade, né? E que é algo que a gente não pode... a gente tem que estar sempre alerta, né? Porque a qualidade, a gente pode até dizer que, historicamente, a qualidade foi sendo construída mesmo que sem uma articulação geral da universidade. Os grupos de excelência foram contaminando outros grupos e foi se criando esse espírito de qualidade. Mas a gente sabe que manter e promover essa qualidade não é algo que se dá tão trivial. Se a gente deixar só no piloto automático, a gente não garante a continuidade disso. Então, a gente tem que estar realmente preocupados, e preocupados no sentido de que hoje a universidade ela não é algo que se pensa só em função do seu entorno. Quer dizer, a Universidade de Porto Alegre, que nós estamos festejando 75 anos, já há muito tempo deixou de ser só de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, passou a ser federal, né? E hoje ela está no cenário mundial. E é nesse cenário que a gente tem que pensar. Então, é pensando grande, né, mas, ao mesmo tempo, fazendo o pequeno, que é a nossa função, que a gente está se propondo a fazer esse seminário. Não vou me delongar aqui nessa introdução, depois eu vou falar mais para vocês na palestra, mas quero reforçar o agradecimento pela presença de todos. A gente teve uma quantidade muito grande de inscritos, e dentro dessa ideia de quanto a universidade é aberta, né, ela diz muito mais do que só para a sua comunidade interna. Nós temos aqui participantes de outras universidades, gente que é de fora da comunidade da URGS, e que são realmente todos muito bem-vindos, porque isso só deve enriquecer o nosso debate. Muito obrigado, e vou passar a palavra à professora Valquíria, uma pequena mensagem da Prograde. Bom dia a todos e a todas. Eu gostaria, em primeiro lugar, de
parabenizar a secretaria, na pessoa do professor Sérgio, nosso secretário, e do professor Silvestre, vice-secretário, e saudar também o ex-secretário de Educação à Distância, professor Júlio, que aqui se encontra, e toda a equipe da SEAD. Né? Saudar o nosso reitor, né, que se encontra aqui presente, prestigiando o evento, denotando a importância que tem este evento de discussão da questão da qualidade da educação à distância, que permeia a educação presencial, né, a educação formalmente presencial, que já hoje se configura em diversas modalidades e que certamente tem um papel extremamente importante na modernização do ensino superior e que certamente terá como consequência também o ensino médio, na medida que abrange também cursos de formação de professores e que hoje faz parte, então, do nosso sistema integrado de educação do país. Eu tenho muita convicção que a educação à distância, neste projeto em especial, além dos outros, tem um papel estratégico na medida que consegue alcançar lugares e pessoas que a educação presencial ainda não consegue. Então, além do seu papel já dentro das modalidades de educação presencial, esse é um papel que nós consideramos extremamente estratégicos e que nós entendemos, né, que são ações que devem ser perfeitamente integradas, né, a educação presencial e a educação à distância. Parabéns pelo evento e tenham um bom proveito. Obrigada. Bom, sem maiores delongas, eu passo então a palavra ao magnífico reitor, professor Carlos Alexandre Neto. Bom dia a todos. Quero saudar o professor Sérgio Franco, nosso secretário de Educação à Distância, a professora Valquíria, pró-reitora de graduação, o Silvestre Novak, vice-secretário de Educação à Distância, estender a saudação a todos os membros da secretaria, que só faz crescer, né, professor Sérgio? Né? E agora precisa mais espaço, não é? Uma saudação especial ao professor João Ito, diretor do Instituto de Biociências, sempre presente em todas as atividades relacionadas à educação à distância, os coordenadores dos polos da Universidade Aberta do Brasil, os professores, servidores, técnicos administrativos e estudantes da nossa universidade, que prestigiam o evento, que vem dar a sua contribuição, os professores, estudantes de outras instituições de ensino que também vêm aqui prestigiar o evento. Senhoras e senhores, depois do que já falou o professor Sérgio e a professora Valquíria, eu acho que o que fica é a mensagem de que a busca da qualidade ela é o compromisso da universidade. A missão da universidade é democratizar o acesso ao conhecimento e a EAD torna essa democratização muito maior, porque ela abre possibilidades de futuro e de esperança para aquelas pessoas que dificilmente teriam a condição de chegar, vir a Porto Alegre e entrar nos nossos espaços de ensino. Só que essa democratização ela só tem sentido se ela for feita com qualidade. Então, a qualidade é uma parte inerente, essencial do nosso compromisso como instituição de ensino, como instituição acadêmica. A busca da qualidade ela não é espontânea. A construção da qualidade, melhor dizendo, ela não é espontânea. Né? Nós precisamos sentar, avaliar, repensar e nos reorganizar e, eventualmente, definir novos rumos e novas estratégias. Pois eu acho que é isso que vocês estão fazendo aqui agora. A educação à distância tem crescido muito na nossa universidade, felizmente, mas tem crescido num limite do que nós achamos ser interessante e possível para mantê-la com qualidade. Se vocês mesmos agora resolvem fazer essa parada para reflexão, eu acho que esse é o momento correto. Nós esperamos muito, como gestão da universidade, dos resultados desse seminário, dos resultados do que vocês vão produzir.
É claro que a universidade jamais, a nossa universidade, com 75 anos de história, não é? Com 75 anos de formação de pessoas, pelos nossos bancos escolares já passaram mais de 150 mil pessoas entre a graduação e a pós-graduação, sem contar aqueles que hoje são os nossos estudantes, não é? Que já formou tantos profissionais, que já contribuiu tanto, né, para o desenvolvimento do nosso Estado, considerando o desenvolvimento social, econômico, político, educacional e científico. A nossa universidade, ela jamais cairia na tentação de massificar o seu ensino, simplesmente porque as ferramentas assim o permitem. Mas, mesmo não caindo nessa tentação, nós temos que buscar a excelência. Os alunos formados pelos nossos cursos exclusivos em EAD, os alunos que têm cada vez mais as suas atividades formativas dos cursos presenciais, usando as ferramentas de EAD, né, eles têm que ser formados sempre com as melhores condições, porque nós precisamos contribuir dessa forma para o mundo. A gente fala em construir um mundo melhor, e construir um mundo melhor significa formar melhores pessoas. A construção da cidadania passa pela qualidade acadêmica, e isso envolve necessariamente a qualidade dos nossos processos de educação à distância. Então, eu quero desde já parabenizar a todos vocês, não é? Inicialmente a Secretaria pela ideia do evento, por ser sensível a isso, não é? Parabenizar vocês pela organização, parabenizar todos que vêm aqui, não é? Dar a sua contribuição, que vem refletir, né? Fazer uma saudação muito especial à professora Marles, né, que vem aqui discutir especificamente os aspectos de avaliação, ela que colaborou com a universidade, né, durante tanto tempo. Dizer então que nós esperamos muito desse trabalho de vocês, e que vocês estão começando a construir, ou já estão construindo no dia a dia, os próximos 75 anos da nossa universidade, né? Eu quero, encerrando essa fala, convidar a todos para a solenidade que encerra, né, a comemoração dos 75 anos da universidade, que vai acontecer na quinta-feira, às 17 horas, lá na reitoria, no salão de festas, quando nós vamos, ao homenagear 75 pessoas que foram indicadas pela comunidade, nós vamos representar, vamos significar nessa homenagem o nosso abraço a todos vocês, as 40 mil pessoas que fazem a URGS hoje, que são herdeiros, somos herdeiros todos dessa história de 75 anos de sucesso, e temos todos a responsabilidade de escrever a história dos anos que vivemos na universidade como nossa contribuição, né, para a instituição, para o Estado e para o país. Então, muito obrigado a todos, tenham um bom evento. Bom, agradeço a presença, então, do reitor. Eu sei que com as atividades de reitor é difícil de poder estar o tempo todo acompanhando a gente, né? A gente desfaz, então, agora a mesa de abertura para a gente começar imediatamente com os trabalhos, né, ainda dentro do nosso prazo normal. Muito bem. Bom, já fico aqui, já... Vocês não querem vir mais para frente? Todo mundo assim tão espalhado. Vocês querem ficar assim tão lá no fundo? Não adianta, né? Aluno é coisa séria, né? Não. Então eu vou passar aqui para frente. Não adianta. É a problema que a educação à distância não tem, né? Não tem como ficar atrás dos outros lá no ambiente virtual. Bom, cuidando um pouco para não ser assim tão chato, porque a gente faz a abertura e faz logo a primeira palestra, né? A ideia de começarmos, né?
a gente tem hoje, então, duas palestras que é para a gente se situar, para poder ter um pouco uma base de onde começar os trabalhos, então, dos grupos. Porque uma coisa que alguns que já me ouviram falar outras vezes, talvez já tenham ouvido eu contar esse fato de que eu sempre tinha interesse pelas questões da educação. Eu sou formado em psicologia e filosofia, mas não em pedagogia, não entrava. E quando eu era estudante, eu ia para os eventos da educação, porque me interessava pelo assunto, e saía de lá sempre com raiva. Dizia assim, essa droga, esses pedagogos, só ficam falando de lei, porque lei tal, e lei tal, e lei tal. Né? E eu, né, na minha situação de graduando em psicologia, eu queria falar sobre aprendizagem, sobre as coisas assim, né, só falando de lei. E, ironia do destino, faz alguns anos que uma das coisas que eu mais faço é escrever decreto, lei, portaria, revisar decreto, lei, portaria e coisa assim. Né? Então, a gente acaba se dando conta que a educação é uma prática social e por ser também um direito fundamental, ela precisa estar regulamentada. E a gente precisa funcionar um pouco, essas regras são extremamente importantes. Claro, aprendendo também que as regras são sempre provisórias, elas sempre estão em passagem. E eu quero passar um pouco para vocês, a gente discutir um pouco, bom, quem é que a gente vai trazer? A gente queria ter trazido aqui o Hélio Chaves, que é o atual diretor da área de regulação lá do MEC. Não conseguimos, aí no final, bom, quem é que a gente vai trazer, etc. Então, já que eu tive metido nessas coisas todas, então fica a prata da casa para falar um pouco sobre isso. Eu tenho aqui, eu raramente faço isso, tem um mundaréu de slides, eu quero ver se eu não ocupo tempo demais, para a gente ter um pouco de espaço de conversa. Alguns acho que eu vou passar adiante, assim, mas vai ficar depois no site. Já está no site, né? Não, ainda não. Vai ficar no site a apresentação, e aí tem alguns conteúdos até que a gente de repente não vai falar explicitamente aqui. Mas a ideia, então, de falar sobre essa questão da regulamentação da educação à distância, porque, em primeiro lugar, tem que ter algo presente de que a educação à distância ela é um fato no Brasil há muito tempo. O registro oficial que a gente tem é da década de 20, mas existem informações de que já no século XIX, há ações de educação à distância feitas pelo Exército Brasileiro. Então, a educação à distância não é uma novidade no Brasil, de fato. Agora, ela nunca esteve regulamentada. Ela só foi aparecer na legislação na atual LDB de 96. Antes disso, ela existia, se fazia, o próprio governo tinha ações de educação à distância. O pessoal da minha geração lembra do projeto Minerva, que a gente ouvia no rádio, né? Outros projetos que aconteceram, especialmente via rádio, depois veio os telecursos, né, com dinheiro governamental, né, além do que todo mundo muito bem versado em Pato Donald e Mônica via as propagandas do Instituto Universal Brasileiro nos gibis que lia na sua infância. Né? Então, essa prática é uma prática antiga, mas ela começa regulamentada a partir de... em 96 aparece na LDB, se não me engano, em 6 lugares, não é conto mentiroso, meia dúzia, mas é meia dúzia mesmo de lugares que aparece na LDB, mas tem um artigo 80, que fala explicitamente da educação à distância. E aí cria também uma confusão, porque a LDB fala que a educação é organizada em níveis e modalidades, e daqui a pouco chama a educação à distância de modalidade, e aí então tem 2 conceitos de modalidade dentro da lei, mas, bom, deixamos isso de lado. Fica a modalidade, quando se fala de educação à distância, é modalidade bem no sentido próprio da palavra, o modo de se fazer. Porque a educação profissional também é uma modalidade, e agora a CESU resolveu chamar também de modalidade, se o curso é tecnológico, se é bacharelado ou licenciatura, que a modalidade serve para tudo quanto é coisa. Mas passa então aí. Para trazer um pouco essa questão histórica, eu quis trazer aqui a primeira definição que apareceu no primeiro decreto que vai regulamentar o artigo 80 da LDB. E a gente começa a notar que as coisas
vão mudando. Né? Quer dizer, a maneira como estava escrito no decreto anterior era que a educação à distância é uma forma de ensino que possibilita a autoaprendizagem, ver essa ideia da autoaprendizagem, com a mediação de recursos didáticos sistematicamente organizados, apresentados em diferentes suportes de informação, utilizados isoladamente ou combinados e veiculados pelos diversos meios de comunicação. Aqui tem bem a ideia do telecurso, né, do ensino broadcast, né, que sai de um lugar e vai para o outro, não tem... Está muito dentro da concepção que, se a gente for olhar, quando foram criadas as grandes universidades à distância no mundo, é esse o conceito que se utilizava. Quando a gente vai trabalhar na elaboração do atual decreto 5622, houve uma briga gigantesca se deveria ou não deveria ter um conceito. Né? E quando, depois de muito discutir com vários atores, chegou à conclusão que era melhor, então, de não ter um conceito no decreto, veio para parecer da Procuradoria Jurídica do MEC de que sem conceito não dava para ter o decreto. Aí volta a se discutir o conceito, e aí aparece no 5622 esse conceito. Caracteriza a educação à distância como modalidade educacional, aí essa questão da modalidade fica jogado aí, né? Na qual a mediação didático-pedagógica nos processos de ensino-aprendizagem ocorre com a utilização dos meios e tecnologias de informação e comunicação, com estudantes e professores desenvolvendo atividades educativas em lugares ou tempos diversos. Quando eu lembro um pouco a discussão, eu, pessoalmente, trabalhei em cima dessa discussão da caracterização da educação à distância, da definição para o decreto, durante 1 ano e meio, mais ou menos. Tá? Fora o pessoal que já estava trabalhando antes em cima disso aí. Isso vinha e voltava. Você pode dizer assim, mas trabalharam 1 ano e meio, saiu só isso. Né? Mas tem algumas questões, cada vez que eu leio aqui, eu fico lembrando. Por exemplo, a gente costuma usar, né, nossa linguagem lá no PGE, etc., a gente fala só das tecnologias de informação e comunicação. O pessoal da área da engenharia pulou e disse, olha, tem uma questão, né, dentro da visão de comunicação, de engenharia de comunicação, e que tu tem meios de comunicação e tecnologias de comunicação. Deixei isso claro, não pode confundir tudo do mesmo jeito. A gente vai em tecnologia meio no sentido de Foucault, que tudo vira tecnologia, até linguagem vira tecnologia. Não, então, vamos separando essas coisas. Em todo caso, aqui começa a se apontar um pouco mais para uma ideia de que, bom, pode existir situações de interação, né? Quando a gente vai olhar os parágrafos que vão explicar esse artigo, que dá essa caracterização, a gente vê o seguinte, que o que vai definir mesmo se um curso é à distância ou não é, porque se a gente olhar por isso aqui, simplesmente, qualquer disciplina que a gente faz na universidade se encaixa aqui. Não é? Especialmente hoje que a gente usa, né, os meios e tecnologias de comunicação nas nossas disciplinas presenciais. Né? O que fica assim, estudantes e professores vão atividades educativas em lugares ou tempos diversos. Né? Aí, então, bom, aqui está começando a marcar. E aí ficou aquela questão, bom, então o que vai dizer, como é que eu vou saber qual é o quantitativo desse tempo e lugar diverso? Porque a gente sempre mandou fazer trabalho em casa, né? A gente sempre fez esse tipo de situação. A área da engenharia e da física, há muitos anos, usa método Keller, que é, na verdade, um método de educação à distância. Né? Então, se trabalha em tempos e lugares diversos, mas nunca se tratou isso como educação à distância. E o que vai, então, definir realmente o que vai ser educação à distância? Vai ser o modo da gestão do curso. A gestão e a avaliação do curso é que vão acabar mostrando que isso é educação à distância. E não um percentual. Porque a tendência que se veio foi em cima daquela portaria que surgiu lá, a famosa portaria dos 20%, né? De que como na portaria já teve 3 redações diferentes, cada vez ela fica pior, na minha opinião, mas em todo caso, ela demarca a coisa principal, que é o quê? Um curso presencial pode ter até 20% da sua carga horária à distância. Tá? Qual é a lógica dessa portaria dos 20%? É uma portaria, eu digo, de direito do consumidor. Ou seja, o aluno se inscreveu num curso que é presencial, ele tem o direito de ter um curso presencial. A universidade não vai inventar de transformar esse curso em curso à distância. Né? Então, ele pode ter até 20% da sua carga horária à distância.
Originalmente se dizia, bom, depois do reconhecimento do curso se pode, ou da renovação do reconhecimento se pode até ampliar. Hoje não aparece mais isso. Em todo caso tem essa... Aí ficava aquele negócio, bom, então se 20% pode ser a distância no curso presencial, quando tem mais de 20%, então o curso é a distância. É uma lógica que é possível de usar. Mas isso não é intrínseco. Porque o que define se o curso é à distância ou não vai ser por essa porcentagem que ele vai estar à distância. Tá? Vai ser muito mais pelo modo de funcionamento dele. Então, e aí vem uma questão que aparece nessa portaria dos 20%, que eu nem botei aqui, para não gosto muito dela, então é melhor não falar, não escrever. Falar a gente tem que falar, não dá para... Mas é a expressão semipresencial, que do ponto de vista da literatura da educação à distância, ela é um tanto deslocada. Não existe um conceito específico de ensino semipresencial, porque se entende que todo ensino à distância pode ter momentos presenciais. Alguns são mais radicais do que outros. Tem universidades à distância no mundo aí que praticamente não tem nada presencial, né? Mas existem muitas propostas, como é a brasileira, de, sim, uma carga horária presencial bastante grande, mas isso não deixa de caracterizar aquilo como educação à distância. Bom, então a regulamentação que a gente tem hoje são esse decreto 5622, que foi modificado, né, pelo 6303, em alguns detalhes, nada de fundamental, mas muito mais no processual. E o decreto 5773, depois acho que a Marlis vai falar um pouquinho mais, que é o decreto que regulamenta as funções de avaliação, regulação e supervisão, e que acaba citando a educação à distância. A gente tem que estar olhando esses dois decretos para poder ter presente como é que é encarado na legislação a educação à distância. E tem as portarias 1 e 2, que já quase estão caindo, né, passando da sua validade, a portaria 40, que também ela é muito mais do processualística em relação aos sistemas do MEC, que vai ter importância na questão da avaliação e também dos processos regulatórios. Por isso que para nós aqui é importante ter presente isso, né? E a portaria 10 dá as dispensas de visita em loco na questão das avaliações. Bom, falando de EAD, a gente precisa ter presente o seguinte: existem cursos... O Brasil, antes de falar isso, o Brasil é talvez o país mais regulado na educação no mundo. Não posso dizer que com certeza porque eu não conheço todos eles. De todos que eu conheço alguma coisa, o Brasil é o país que tem mais controles na educação. Se o controle é eficiente é outra história, mas que ele tem um monte de controles, ele tem. Mas mesmo assim a gente tem uma série de cursos que são livres e que a gente não precisa se preocupar tanto nessa questão das questões legais da educação à distância. Aí se encaixam os cursos de extensão, aí se encaixam aqueles cursos de formação profissional, que chamava-se antigamente formação profissional de nível básico, que é os tipos curso para conserto de rádio e televisão, corte e costura, coisa parecida, que são cursos que podem acontecer. Os cursos de línguas, né? Os cursos de línguas são cursos livres, eles não precisam ter não precisam passar por uma autorização, coisa assim, nem são regulados quanto à carga horária, etc. Agora, as instituições de ensino, elas têm que passar por todo um processo de credenciamento. Então, credenciamento, até a gente ajudando um pouquinho nessa questão do linguajar, o credenciamento significa dar crédito, mas a ideia é a seguinte: uma instituição, para funcionar, ela tem que estar credenciada junto ao Ministério da Educação, junto ao seu sistema de ensino, federal ou estadual, ou municipal em alguns casos. Então, os cursos, aí a gente vai fazer uma faxina um pouco de nomenclatura, os cursos não são credenciados. Os cursos são autorizados ou reconhecidos, né? Autorizados e reconhecidos, né? Ou criados. Então, qualquer instituição, exceto as que lidam só com curso livre, então, abrir um curso, uma escola de inglês, eu não preciso passar por nenhum credenciamento, isso é livre. Mas, se eu vou abrir uma escola de ensino básico, de educação profissional ou de educação superior, eu preciso sim passar por um credenciamento, né? O ensino básico está afeto aos conselhos estaduais, né? No caso de ensino educação infantil, quando tem conselho municipal, o conselho municipal se pronuncia.
A educação profissional também pode estar vinculada aos sistemas estaduais. E o sistema federal ele se ocupa das instituições federais, de ensino básico e profissional, e das instituições de ensino superior, exceto as estaduais e municipais. É uma coisa meio... Quando a gente vai explicar isso para o pessoal de outros países, a gente se dá conta do quanto é complicado o nosso sistema. Por que vai na lógica de um jeito e depois chega no ensino superior e inverte as coisas? Bom, mas a ideia é o quê? As instituições estaduais, que está a Gladys da UERGS aqui, não sei se tem mais alguém da UERGS, a UERGS ela é uma instituição estadual. Ela se refere não ao MEC, ao Conselho Estadual de Educação, né, e à Secretaria de Educação do Estado. Alguns estados é a Secretaria de Ciência e Tecnologia, outros estados é a Secretaria de Educação Superior. Aí, bom, não importa. Mas ele tem um sistema estadual. O sistema federal ele se ocupa das instituições de nível superior privadas e federais, que são, claro, a maioria. Né? Os cursos, então, como eu disse antes, eles passam por um processo de autorização e reconhecimento. No caso das universidades, não tem autorização, porque nós somos autônomos para criar cursos. Então, os cursos são criados, não são autorizados, não passam por uma inspeção anterior, mas eles têm que ser reconhecidos, e esse reconhecimento vai ser renovado outras vezes. Bom, pode passar. Qual é o papel da regulação nesse processo? A regulação ela cria barreiras de entrada, e é importante, né, a gente sabe, hoje a gente tem essa questão da transformação da educação em um negócio, né, e a gente vê a importância da regulação para ter algumas barreiras de entrada e evitar que qualquer coisa possa ser criada. E também a regulação ela gera mecanismos de exclusão do sistema, que finalmente agora estão funcionando. A gente, durante anos existiam regras para a exclusão, mas a exclusão não acontecia. Agora está acontecendo algumas exclusões do sistema que não são tão simples, não são assim coisas que acontecem tão trivialmente, mas acontecem. Eu conversava com um dono de uma faculdade nesse final de semana e ele dizia que estava preocupado com isso. Puxa, então já é um bom sinal. Se já tem um dono de faculdade dizendo assim, puxa, eu tenho que me cuidar porque eu vi que já teve 20 e tantas instituições que foram fechadas e, portanto, né, eu não posso me descuidar com isso. Paralelamente à questão da regulação, vem a questão da política de qualificação, os mecanismos de avaliação. Né? Aí eu gosto de usar a expressão asseguramento da qualidade. Né? A tradução mais correta no português seria garantia de qualidade, mas garantia para mim sempre a ideia de eu garanto que já existe. Né? E asseguramento para mim me passa a ideia de é uma promoção da qualidade. Né? E a relação com a regulação e com a supervisão, está mal escrito, da regulação aliás, a relação da avaliação com a regulação e a supervisão. E aqui também uma coisa que é importante a gente deixar claro, que às vezes quem não está lidando com isso o tempo todo, cria algumas confusões. Quando a gente comecei a lidar com a questão da avaliação da educação superior, vinha o pessoal dizer assim, eu sei de uma faculdadezinha de fundo de quintal, tem que ir lá a avaliação para olhar e para fechar. Não, poder de polícia não é a avaliação, isso é a supervisão. Eu tenho que ter mecanismos de supervisão. E o poder público, através do Ministério da Educação, ele pode, a qualquer momento, chegar à conclusão seguinte, olha, tem uma denúncia de que um determinado curso da URGS tem problemas. Ele vai fazer uma supervisão. Né? O MEC tem usado algumas estratégias para as supervisões. Por exemplo, pegar os cursos que tiraram de algumas áreas específicas, no caso medicina, direito e pedagogia, pegou os cursos que tiraram menos do que 3 no ENAD e foi fazer supervisão. O que é a supervisão? Não é o processo regulatório dizer se o curso está legal. Não é. É verificação se as coisas estão de acordo com a legalidade. E aí, isso é uma espécie de poder de polícia. Inclusive, em alguns casos, a supervisão ela só vai com o mandato judicial junto, porque às vezes já aconteceu o caso de instituição proibir os supervisores de entrar. Então, eles tiveram que entrar com o mandato judicial ao mesmo tempo fazer a coisa. Né? São coisas que acontecem por aí. A educação à distância aqui é uma questão importante. A prática que o Ministério da Educação tem tido é apenas de supervisão. Nós não temos tido um trabalho concreto
de regulação e de avaliação da educação à distância. Regulação apenas no sentido do credenciamento institucional. Vou falar daqui a pouco que cada instituição tem que passar por um credenciamento. Mas o processo de avaliação dos cursos e o processo de reconhecimento, renovação e reconhecimento dos cursos, ele não está acontecendo ao natural como acontece dentro dos moldes, como tem acontecido com os cursos presenciais. Porque tem uma posição da Secretaria de Educação à Distância do MEC, de que a minha leitura é a seguinte: eles não sabem muito bem ainda como fazer a verificação de qualidade, então estão procurando descobrir onde é que tem problema, para depois criar propriamente os critérios. E por isso que a gente quer se adiantar um pouquinho com esse nosso trabalho. Vamos lá que tem um monte de informação aqui. Bom, a gente tem alguns problemas sérios a enfrentar em relação à questão da educação à distância, que é a questão da territorialidade, né? Que chega lá, está lá na regulamentação, que uma vez o curso credenciado, não, a instituição credenciada com seu primeiro curso autorizado e outros cursos que ela vai criar, ela tem um limite de ação territorial. E esse limite estaria dentro do seu estado, mas aí isso, na verdade, cria uma certa incoerência, porque a educação à distância exatamente não teria esse limite territorial. E vocês sabem de instituições de outros estados que estão aqui se instalando dentro do Rio Grande do Sul. E nós mesmos temos um curso de música que se espalha pelo Brasil inteiro, né? Por uma política do próprio Ministério da Educação. O problema da qualidade da aprendizagem, esse é o ponto que mais justifica, na fala do secretário atual de Educação à Distância do MEC, a importância da supervisão, quando foram lá analisar um curso específico de uma universidade, que tem milhares de alunos à distância, e pegar um exemplo de uma disciplina, contabilidade 2, não era 1, contabilidade 2, que tinha um material instrucional de umas, não me lembro se era 80 ou 120 páginas. Bom, razoável o tamanho. Aí, quando abria o manual, ele tinha 2/3 da folha estava em branco para o aluno poder fazer anotações. Ou seja, o conteúdo era bem menos do que representava. E quando foi se ler o conteúdo, ele era a cópia do manual da calculadora HP. E a disciplina era contabilidade 2. Né? Então, como é que eu vou ter mecanismos de verificar a qualidade dessa aprendizagem? Tudo. O problema do controle de qualidade, quais são as competências que a gente tem de cada um dos atores, a questão dos tutores e tudo mais, né? Os parâmetros, e o contexto internacional, que o Brasil está se segurando, né? Para não deixar entrar qualquer curso, embora a gente recebe um monte de e-mails, né? Oferecendo, né? Diploma de doutorado, sem aula, sem prova, etc. Né? Aquela Universidade de Phoenix, aí descobri que existem duas, existia a séria e a não séria. Não sei qual é a relação societária entre as duas, mas existem duas. Vamos lá. Aqui tem a questão, só para ficar ilustrada, a questão, pode clicar mais uma vez, a questão do professor e do tutor, né? O professor que planeja, ministra, orienta e avalia. Isso a gente sabe. Agora, o tutor, o que ele faz? Pode clicar mais. Ele orienta. Vai lá. Às vezes ministra, às vezes avalia. Dificilmente ele planeja, mas às vezes ele até participa do planejamento. Mas aí, como é que fica essa função do tutor e como é que a gente vai caracterizar? Isso tem um problema, pode clicar mais uma vez aí, só os pontinhos de interrogação. Mas fica só para ficar picando como existem coisas ainda não definidas na educação à distância, que a gente vai ter que trabalhar para chegar lá. E que a própria regulação não resolve isso. Além da questão da nomenclatura. Está se usando hoje como tutor, o nome que ficou, que tem questionamento se é melhor ou pior. O pessoal da Universidade do Mato Grosso gosta de bater no martelo que prefere chamar de orientador acadêmico, etc. Bom, são nomes interessantes. Mas, em todo caso, a gente tem aqui uma área não definida. Tá? Conforme as concepções, diferentes soluções. Vai lá. Bom, vamos passar adiante aqui. A gente está aqui abrindo caminhos, temos o fato das tecnologias que estão invadindo o dia a dia da gente está possibilitando muitas coisas. Uma observação só que eu acho interessante é que eu esperava sempre que a gente tivesse um avanço principal da educação à distância na extensão. Mas não é o fato, né? E não é uma coisa só da URGS, é uma coisa geral.
A extensão ela tem usado pouco a educação à distância. É até algo que a gente deveria até dar uma discutida por quê, se isso tem a ver com a questão do próprio financiamento, a questão de tutoria talvez tenha a ver com isso. Né? E a extensão, que são cursos livres, seria muito mais fácil de usar como balões de ensaio. Tem funcionado melhor o balão de ensaio via disciplinas na graduação no presencial do que com a extensão. É um dado... Só para a gente situar aqui o problema que a gente tem na educação superior no Brasil, aqui é o porcentagem da população adulta com o ensino superior. E o Brasil está lá embaixo, né? Não chega, talvez 7% da população com educação superior. Né? Bem diferente de Canadá, Estados Unidos, Japão, etc. Né? E bem abaixo da própria média da OCDE, né? que dá essa... E a educação à distância, bom, ela é uma estratégia para mudar isso? Mas não é a única. A gente sabe que a coisa não é só também jogar isso para dentro da educação à distância. Pode passar. Bom, agora vem uma questão importante aqui sobre os conceitos, que quando a gente vai pegando tanto a legislação quanto vai pegando as práticas, a gente começa a ver que existem algumas coisas que vão mexendo. Já falei sobre a questão da territorialidade. O problema que a gente tem se a gente mantém ou não mantém esse limite de territorialidade. Na discussão que a gente faz com os conselhos estaduais de educação, é muito engraçado, porque quando a gente começa a discutir conceitualmente educação à distância, bom, educação à distância vale para todo. Ela rompe com a territorialidade. Só que toda a legislação brasileira, em relação à regulação da educação, ela está muito vinculada à territorialidade. Então, o sistema federal se refere a todo o país, mas os sistemas estaduais, então, o ensino médio e o ensino profissional está vinculado aos estados. E aí fica aquele negócio, bom, mas e como é que pode um aluno de outro estado fazer um curso, o aluno do estado X, que mora no estado X, fazer um curso no estado Y? Uma vez eu recebi, quando estava lá no MEC, uma consulta do Conselho Estadual de Enfermagem de São Paulo, porque uma técnica de enfermagem passou num concurso e ela tinha feito o curso de técnica de enfermagem à distância numa instituição do estado do Rio de Janeiro. E o conselho perguntava se tinha validade isso. Ora, se essa técnica de enfermagem tivesse feito curso presencial no estado do Rio de Janeiro e tivesse passado no concurso em São Paulo, ninguém ia questionar nada. Porque algo importante que tem na legislação nacional, que a gente não se dá conta, mas um detalhe que sempre tem lá: o diploma tem validade nacional. Então, talvez a principal chave de interpretação para a gente lidar com isso é a gente entender o seguinte, que as regras que se aplicam para o ensino presencial, grosso modo, se aplicam todas também ao ensino à distância. Eu não posso entender que são regras completamente diferentes. Não, existem algumas especificidades a mais. Mas o básico, ele tem que ser tratado sempre igual. Por isso, a questão também em relação aos cursos superiores que o pessoal faz no exterior, à distância. Então, alguém está aqui no Brasil e faz um curso à distância da Open University. Para não falar de uma universidade que seja questionada, mas da Open University. Ele pode fazer, sim, a Open University tem essa previsão. Ele vai fazer as provas no consulado ou em alguma instituição credenciada pela Open University ou pelo governo inglês. É cheio de regras, cheio de tudo certinho. São cursos de boa qualidade, ele vai lá e sai com diploma. Aí ele quer trabalhar no Brasil com aquele seu diploma. Não pode. Preconceito com a educação à distância? Não. O diploma dele é inglês, não é brasileiro. Portanto, embora não tenha saído do Brasil para fazer o curso, ele fez um curso na Inglaterra. Então, ele tem que fazer também revalidação de diploma, como se faz com os cursos presenciais que se faz lá fora. Né? E isso é que tem criado alguns problemas, porque a propaganda que acaba aparecendo entre empresas que acabam agenciando isso, de que o sujeito, porque não saiu do Brasil, ele vai estar com tudo garantido. Né? Ou que existem acordos que não existem, na verdade, entre os países de revalidação automática de diploma, etc, etc.
Bom, se eu vou contar as coisas que a gente sabe disso aí, é de arrepiar o cabelo. A questão da presencialidade e virtualidade é uma questão séria, que não está lá em decreto e portaria nenhuma, que a gente não sabe exatamente como fazer, que é o seguinte, olha, eu faço uma defesa de tese, uma defesa de trabalho de conclusão, não vamos para tese não, vamos para trabalho de conclusão de curso de graduação. O aluno está num lugar e a banca está no outro. Isso é por videoconferência. Isso é presencial ou isso é virtual? Ou é à distância? Diz que a avaliação tem que ser presencial. Tá, mas e aí? O que caracteriza, como é que eu vou caracterizar essa presencialidade? Ah, existem riscos, sim, existem riscos também no presencial. Tem algumas coisas que eu posso, a tecnologia pode me facilitar muito. Se eu pego um sujeito que sabe lidar com ponto, né, tá lá a banca num lugar, o cara está no outro, né, e ele está respondendo à banca, e a banca não vê, que não entrou nenhum. A câmera não foi olhar se tinha algum ponto no ouvido ou coisa parecida. Ou se tem alguém lá atrás da câmera dele, né, dando as respostas para ele, coisa parecida. Né, cartazinho, sei lá, que poderia fazer. Bom, mas isso são mecanismos que se pode utilizar. Né? Então, quer dizer, essa é uma questão importante. Se a gente está usando hoje a possibilidade de depoimentos na justiça via videoconferência, por que a gente não pode trabalhar também com isso? Né? Talvez o cuidado principal que a gente tenha que ter é o cuidado em relação a certas garantias, estar um pouco mais atento a certas garantias de que a pessoa que está fazendo aquilo lá seja ela mesma e que ela está fazendo por ela. Então, a questão de testemunhas, etc., alguns mecanismos assim. Coisa que a gente não cuida no ensino presencial. Alguém de vocês já pediu a carteira de identidade dos seus alunos na graduação, no curso presencial? Né? A gente não confere. Hoje a gente tem até o sistema lá com a foto, mas às vezes tem irmãos gêmeos, né? E a gente não sabe. A gente conhece pessoas que nem são gêmeas, mas que são extremamente parecidas e que possivelmente podiam estar ocupando o lugar um do outro. Regras de carga horária, nós somos pioneiros nessa questão, né, daquela regulamentação sobre a carga horária para efeitos de progressão funcional e que deve avançar agora para efeitos também em relação a cálculo de índice departamental, etc., né? Em todo caso, como é que a gente vai padronizar as cargas horárias temporais, o tempo de trabalho? Né? Eu brigo muito com essa coisa, não, porque o professor de educação à distância trabalha 24 horas por dia. Não serve, esse professor não serve para a instituição. Nós temos limites de trabalho, sim, nós temos que trabalhar dentro da nossa carga horária. Todo professor trabalha além do seu horário de trabalho. Tá, é verdade também, mas só que vamos ter um certo bom senso. Né? Se o professor, para pegar uma disciplina, tem que trabalhar uma disciplina de 4 créditos, ele tem que trabalhar 5 dias por semana só para aquela disciplina, algo está errado. Ou na carga horária da disciplina, ou no planejamento dessa disciplina. Alguma coisa não está bem. Nós temos que ter algum tipo de situação. A questão e a questão da tutoria passa por aí também. Pode. Bom, isso aqui tem uma informação que eu peguei da SED, dei uma corrigidinha um pouquinho dessa questão, como é que fica o papel, né, aquilo que basicamente o decreto de regulamento da educação à distância, ele fala sobre as questões de credenciamento e autorização dos cursos. Né? Então, hoje, e é um dado que a mim preocupa, embora a gente saiba que há uma boa relação entre as diferentes secretarias do MEC, hoje o credenciamento para as instituições de educação à distância ele é avaliado pela Secretaria de Educação à Distância. Até aí, eu diria tudo bem. O credenciamento dos polos regionais, também. De todas as instituições, inclusive as dos sistemas estaduais. A autorização de cursos de faculdades passa pela SEED. Não passa pela CESU. Não passa pela Secretaria de Educação Superior. Ela é consultada, assim, não formalmente. A decisão sobre o reconhecimento de cursos é da Secretaria de Educação à Distância, não é da Secretaria de Educação Superior. Aquilo que a Valquíria falava na abertura, né, que a gente procura que ter assim, não, o tratamento tem que ser sempre o mesmo, tem que ter os mesmos critérios, etc. Hoje, a maneira como o MEC está trabalhando é a Secretaria de Educação à Distância que resolve essas questões. Eu tenho levantado essa lebre, lá no Exúdio eu levantei essa lebre, nas reuniões da CONAS eu levanto esse, olha, cuidado com isso, porque daqui a pouco a gente está usando uma medida para uma coisa, e a gente sabe que existe uma escola dentro da educação à distância, e que tem alguns pesos dentro
do MEC lá que defende o seguinte: eu tenho que considerar a educação à distância à parte, eu vou avaliar de outra maneira. E aí fica pensando apenas nos aspectos próprios da educação à distância. E se pode perder aí o substantivo, né? Que é o curso forma bem as pessoas que estão fazendo naquela área. Bom, a autorização, exceto a primeira autorização, os outros reconhecimentos de cursos e supervisão de cursos, o MEC faz das instituições do sistema federal. E eles colocam o seguinte, que tem como marcos para regulação 2 pontos importantes. Os referenciais de qualidade de AD, que é o que é a nossa base para a discussão aqui, e se você for analisar ele bem a fundo, eles têm algumas incoerências ali dentro, ou seja, é um marco, né, que não está tão sólido. E os instrumentos para credenciamento de instituições, de polos de educação à distância, que já existem, de autorização de curso, mas reconhecimento de curso ainda não existe, né, que a gente não tem ainda todas, além das portarias 1, 2 e 40. Tá. Vamos passando adiante. Vamos... Esse também é um modelo lá do MEC, como é que eles têm entendido a questão da instituição, né? Quer dizer, quando a instituição que entra com o pedido, ela entra trazendo a questão dos polos já previsto. Então, hoje não pode mais os polos serem agregados com o tempo. Então, não posso criar um polo a qualquer momento. Eu tenho que, no ato de credenciamento, já dizer quais são os polos que eu vou ter. E cada polo novo que eu vou querer ter, então não deve ser 1 a 1, mas quando eu vou querer ter novos polos, eu tenho que fazer um aditivo ao credenciamento. Como é que estão trabalhando com as instituições federais, ou as públicas que participam da UAB? E fizeram um credenciamento dos polos da UAB. E, portanto, a instituição só informa que ela está agregando outros polos do sistema UAB. Então, não precisa passar por todo o processo, então, isso é só uma informação. Agora, a gente tem uma reivindicação que está acontecendo agora no Rio Grande do Sul, que a nossa distribuição de polos não é muito boa pelo Estado. E há polos do Pró-Licenciatura, ou outros municípios que nem são do Pró-Licenciatura, que gostariam de ser polos, e teria necessidade de ter polos, por exemplo, agora para a política de formação de professores. Então, a UAB não está mais credenciando novos polos. Agora, se o Fórum Estadual de Formação de Professores entende que aquele município deve ser um polo de educação à distância, o Fórum Estadual, que é um fórum que congrega a Secretaria de Educação, a representação dos municípios do Estado, as universidades do Estado, e outros órgãos como associações de formação de professores, que é a ESUFOP, etc., vai lá e esse fórum vai dizer, bom, nós queremos que esse município aqui seja polo também. E aí, então, vai ser todo o processo de verificação das condições do polo para poder agregar esse polo dentro do sistema UAB. Então, dá para dizer o seguinte, universidade pública, hoje, só expande polos dentro da UAB. Bom, mas eu estou pensando em fazer um curso de extensão, que tem lá uma coisa muito boa, com um município que tem uma movimentação. Curso de extensão é livre. Não preciso passar por esse tipo de coisa. Ah, mas eu quero depois transformar esse curso de extensão em especialização. Opa, especialização não é tão livre assim. Tá? Então, eu preciso ter... Então, esses cuidados a gente tem que estar presente. A tendência, como, para mim, o UAB não é uma coisa eterna, a tendência vai ser chegar-se a uma situação de que a gente vai ter um pouco mais de mobilidade, mas, por enquanto, até acho que é interessante esse cuidado para evitar, né, aquilo que estava acontecendo, especialmente em instituições privadas, mas também em públicas, que era qualquer salinha, a salinha lá do escritório do posto de gasolina era polo de educação à distância. Né? Aí entra a questão dos atores, a diferença na avaliação é que eu tenho que considerar também a questão dos tutores, né, coordenadores de polo, não são só os professores e técnicos administrativos da universidade que entram na análise do pessoal que trabalha no curso. Clica mais uma vez. A ideia de que sempre que entra uma instituição, ela entra pedindo credenciamento, apresentando seus polos e, se ela tem convênios com as instituições, que ela apresente os convênios. É o nosso caso da REGESD, por exemplo. Né? Agora, o problema, clica no próximo, é quando há alguma coisa errada, por exemplo, no convênio ou no polo. Isso mela tudo. E a tendência, o que é?
esse lado, vamos dizer assim, mais que está não ok, vai acabar contaminando o resto, e a tendência é acontecer como aconteceu com a Uniteams, em que ela foi descredenciada para a oferta de educação à distância. Por quê? No caso da Uniteams, ela estava tudo certinho, os polos todos direitinhos, os convênios todos certos, só que ela estava fazendo uma coisa ilegal, ela estava cobrando pelos cursos, e ela é uma universidade estadual, estava cobrando pelos cursos. Então, uma coisa, do ponto de vista legal, complicado, porque ela é de outro sistema, mas como o credenciamento é federal, então o MEC descredenciou ela e ativou o Ministério Público para fazer judicialmente, né, a inquirição sobre a questão da cobrança de mensalidades. Ou seja, só para ficar assim, criar algo para os coordenadores de cursos, assim, ficar essas, gente, algumas coisinhas que a gente às vezes acha fácil de fazer, tem que cuidar porque isso vai contaminando outras coisas que podem atrapalhar o processo todo. A gente não tem nada assim tão grave, mas é bom. É bom de vez em quando perder o sono, né, Helena? A Helena ficou brava comigo outro dia, que deixei ela sem dormir. Pode passar. Algo importante nessa regulamentação, indo já para o fim, que já passei de mais tempo, é que a educação à distância não é entendida como virtual, como totalmente à distância. Né? Pode passar? Vamos. A questão, todos os exames presenciais, etc., pode ir passando. Né? Aqui os itens referenciais de qualidade. Para ir terminando, os cursos à distância. A pergunta que a gente tem que fazer, as perguntas que a gente tem que fazer, eles podem ter qualidade? Né? A pergunta, que cursos podem ser à distância? Eu sempre digo que eu acho que é uma pergunta ruim essa, mas a seguinte pergunta é boa: o que pode ser à distância em cada curso? Né? Por aquela lógica que eu falava no início, eu posso ter um curso de medicina à distância sim, ainda que eu tenha 80% da sua carga horária presencial. Mas eu vou ter um curso de enfermagem 100% à distância. Não dá. Né? Aliás, eu até defendo a ideia de que curso de formação inicial não pode ser 100% à distância. Eu tenho que ter momentos presenciais, tem muita coisa. Agora, tem muita coisa que a gente achava que era impossível de se fazer, que hoje a gente sabe que se faz com a tecnologia. Ganhos e perdas, é muito importante analisar isso. A gente sempre tem ganhos e sempre tem perdas. Tem vantagens e desvantagens. Tem que pesar isso aí. Né? A questão também do perfil do aluno. O fato que aconteceu no CEDERJ, e a gente está querendo aqui criar uma política de ter cursos permanentes à distância, pode nos levar também ao que aconteceu com o CEDERJ, que é o seguinte. Normalmente o perfil do aluno à distância é de um sujeito mais velho. Né? A média de idade que se considera a média de idade de entrada nos cursos é de 23 anos, que é a média de saída dos cursos presenciais. Só que a média dos alunos, de entrada dos alunos no CEDERJ, no primeiro vestibular deles foi de 25 anos, no segundo foi de 23, no terceiro foi de 18. Porque o Brasil tem duas questões importantes. Uma demanda reprimida na educação superior. E reprimida muito em função da questão financeira, porque vagas existem, mas não tem condições de pagar. Quando a gente abre, então, cursos que são gratuitos nas universidades públicas, o pessoal todo vem. Vem primeiro aqueles que estavam com demanda reprimida, e depois vem aqueles que, não, eu vou poder fazer o curso sem precisar sair da minha cidade, né? Então eu termino o ensino médio, eu entro direto no ensino à distância. Isso é... Bom, isso aqui eu vou deixar para a Marlis falar depois, senão vou tocar. Aqui são as coisas que a gente sempre fala, que as perspectivas que a gente tem. Né? Agora, o importante que eu chamaria a atenção é o segundo, né? O quanto a educação à distância passa a ser uma demanda da sociedade. Né? Na discussão no Fórum Estadual de Formação de Professores, apareceu isso, de que depois até a secretária de Igrejinha, que é presidente da Undime do Rio Grande do Sul, ela ajeitou um pouco disso. Não quer dizer que nós queremos só curso à distância. É que a gente não quer que os nossos professores tenham que sair da cidade para poder estudar. Bom, então tá bom, elas querem curso à distância. Claro, elas preferiam que a URGS criasse um campus em cada cidade, claro. Mas, então, ou seja, há uma demanda. E a população jovem está aí. Né? Eu sempre conto o caso de uma disciplina que eu resolvi, não vou fazer tudo presencial, não vou fazer nada.
quando eu apresentei o programa, a primeira pergunta que veio, professor, por que o senhor não abre uma turma no Moodle para a gente poder interagir? Então, acho que é isso. Isso aí, chega. Nós temos aí 10 minutinhos ainda para um debate. Obrigado, Vila. Livre a questão de perguntas, né? Perguntas, comentários. Pois não. Muito grande. Quem pediu? Lá no fundo. É bom para começar o exercício, subir toda a escada. Obrigado. Do credenciamento, tu falou que é federal, né? Eu só não entendi ali a parte de autorização e criação do curso. Por exemplo, no caso, eu estou falando no caso da UERJ, sim, Conselho Estadual de Educação, mas digamos existe um curso de pedagogia, né, presencial reconhecido. Quer se fazer, digamos, uma hipótese, vai se fazer um curso à distância. Tá, Essa autorização, a criação, a autorização e o reconhecimento do curso à distância passa pelo... acho que é uma pergunta excelente. Até foi uma coisa que eu acabei tirando, porque tinha muita informação, mas acho que é importante. O que é? Qualquer instituição, para se credenciar, ela precisa pedir. Para ela pedir o credenciamento, ela precisa mostrar um projeto de curso. Né? Então, acabou se entendendo, e uma das mudanças que teve no ajuste de decretos 5622 para aquele 6.023 foi deixar claro o seguinte: o primeiro curso de uma instituição, mesmo quando ela é autônoma, ele será autorizado. Então, ele vai passar por um processo de autorização normal. Mas eu já tenho curso de pedagogia presencial. Não importa. Tá? Pelo menos por enquanto, todo curso à distância, ele é tratado como um novo curso. Tá? Inclusive, então, internamente na universidade, a gente também está trabalhando desse jeito. Se, de repente, vamos dizer assim, que o Instituto de Biologia, de Biociência, resolve, não, vamos abrir um curso de Biologia, uma turma de Biologia à distância. Tá? Sei que não é isso que tu está querendo, mas, em todo caso, só para usar o exemplo. Tá? E aí, bom, já tenho o diurno, já tenho noturno, quero fazer a distância, vou fazer, não precisa fazer nada, não, tem que passar pelos conselhos, tem que passar todo o processo de criação normal do curso. Talvez num futuro, quando isso já estiver tão mesclado ao ponto de a gente não ter essa distinção, os processos podem ficar mais simples. Por enquanto são tratados como cursos novos, sim. Deixa eu ver se eu entendi. Mas o curso passa pelo conselho, no caso da UERJ, que seria pelo Conselho Estadual de Educação, o curso à distância e... Certo. O credenciamento é federal. O primeiro curso é autorizado também no federal, para não ter que repetir o processo. Agora, o reconhecimento dele vai ser pelo Estado. E os cursos seguintes vão acontecer pelo Estado. Tá? Isso aqui foi uma negociação complicada, porque os estados não chegaram num acordo entre si de como fazer esse processo. Porque, qual era o receio que eles tinham? Que, vamos pegar um caso concreto. Santa Catarina tem um sistema estadual bastante complicado, que é meio comunitário, meio público e coisa parecida. E daqui a pouco, então, eu credencio em nível de Estado e a instituição começa a oferecer fora do Estado. Né? Então, por isso, a decisão que ficou foi de, bom, faz o credenciamento em nível federal para poder fazer. Agora, o resto, os atos seguintes são todos dentro do Conselho Estadual. A renovação do credenciamento é federal, de novo. Tá? Mas a renovação do credenciamento aí é só institucional, aí não passa de novo para outro curso. Lá, Júlio. Sérgio, aproveitar até que a Valquíria está aí, então, para a gente discutir um pouquinho uma questão que tem a ver... Não, é os dois, não sei qual dos dois que vai responder. Nem sei se tem resposta, mas até... Como tu sabe, esse semestre eu estou dando uma disciplina para o curso de engenharia, que é um curso presencial, onde eu tenho uma disciplina, então, com uma carga horária semanal de 6 horas. E era uma disciplina tradicionalmente presencial e eu resolvi transformá-la à distância. E como tu colocasse, nessa minha disciplina tem alguma carga que tem que ser presencial, ou seja, nós temos as atividades de laboratório, temos visitas às indústrias e coisas desse tipo. E o que eu me deparei nesse semestre, então, que eu coloquei a disciplina como sendo à distância, então ela está registrada como à distância, mas nessas horas tem avaliação que é presencial, tem tudo como foi, tem
eu diria 30% da disciplina, ou 30% a 40%, tem que ser presencial. Os alunos não chegaram a reclamar, não chegaram a me botar um processo, mas como é que tu está tendo aula exigindo que a gente esteja, e mesmo algumas atividades síncronas e coisas desse tipo? Né? Então, como é que nós estamos em termos de tanto para avisar os alunos, né, como para nós, como professores, nos precavermos de problemas? Eu pensei para a próxima vez, se a gente for oferecer novamente, colocar uma carga, ter um horário, então das 6 horas, digamos, botar 2 horas obrigatórias. Mas nem sempre essas horas vão ser obrigatórias. Então, teoricamente, se eu tinha horas obrigatórias, teria que presença. Como é que fica nessa andança toda? Por isso que eu não sei qual dos dois vai responder, nem sei se a gente vai ter resposta. Mas acho que é uma coisa que nós temos que começar a pensar. Eu posso te dar uma resposta por aproximação. Acho que realmente é uma coisa que a gente não está propriamente regulamentado na URGS, que a gente tenha escrito isso. Mas se a gente for olhar como é que a gente faz com os cursos em relação à questão dos polos, tá? Nós, um aluno de qualquer lugar do Brasil, ele pode morar em Boa Vista, em Roraima, e se inscrever num curso de pedagogia à distância aqui da URGS. Só que tem lá no projeto do curso que ele vai estar inscrito num polo X e que ele vai ter que estar nas atividades presenciais naquele polo. Do mesmo modo, aquela resolução do CEP, que eu gostei muito, que regulamenta ali como é que a gente tem que fazer o plano de aula, etc., tem que apresentar no primeiro dia de aula o plano de aula e tudo mais, ali a gente deveria ali mostrar quais vão ser os momentos presenciais, né, um cronograma, que não precisa ser 2 horas por semana. Eu vou ter no dia tal um momento presencial, no dia tal outro momento presencial. No momento que eu apresento esse planejamento, eu estou, então, mostrando para eles que a disciplina ela é à distância, mas ela tem esses aspectos. Acho que a tua questão é super importante, porque, de certo modo, a gente tem que trazer isso com antecipação, porque o aluno, quando vai fazer a matrícula, né, ele precisa saber que ele vai ter alguns momentos que vão ser presenciais e que e aí, como é que vai ficar isso em relação às outras atividades dele? Valquíria. Essa é uma questão importante de que haja visibilidade pelo aluno do que ele vai cursar no próximo semestre. Então, uma das ações que a Prograde, em conjunto com o Fórum de Coordenadores da Graduação, está implementando é a implementação dos planos de ensino eletrônicos, né, na forma dentro do portal. É um sistema que está em aperfeiçoamento, mas ele deverá estar visível para o aluno antes da matrícula, de forma que ele saiba exatamente o que ele vai cursar e qual vai ser a forma que a disciplina vai funcionar. Então, eu acho que isso traz menos problemas, pelo menos o aluno já vai saber o que ele vai encontrar. Tem ainda muitos aperfeiçoamentos para esse plano de ensino, a gente sabe disso, né? É um projeto inicial que está se fazendo, mas pretendemos que ele se torne obrigatório para o semestre de 2010-2. Né? No próximo semestre, por enquanto ainda está optativo, os professores devem colocar, serão planos de ensino que serão aprovados pelas Congrades, né? Enfim, tem todo um processo e um trajeto que esse plano de ensino vai percorrer até que, antes de fazer a matrícula, o aluno possa visualizar o plano de ensino da disciplina. Quer dizer, isso não é uma regulamentação, mas seria um instrumento, né, de dizer para o aluno o que ele vai encontrar. Ou seja, com isso, então, eu poderia botar sem horário a minha disciplina, mas com aquilo eu estaria garantido que aqueles seriam momentos obrigatórios, teoricamente, isso? Sim. Para engenharia, e o que já existe no sistema, não precisa esperar o sistema de planos de ensino, você pode botar um campo de observação quando se cadastra o horário da disciplina. Então, bota a disciplina sem horário, né, e o departamento coloca lá um campo de observação, que pode ser um link para a tua página, onde tem todas as regras do jogo lá da tua disciplina. Então, isso hoje já é operacional, é simplesmente um campo de observações, disciplina na modalidade à distância, verificar link e tal. O cara olha e está dito, tem tantos encontros presenciais previstos para os dias tais. Quer, não quer, ele vai procurar
outra alternativa? Eu relaciono isso muito com a questão das disciplinas que têm visitas, né? Muito no geociências, em algumas áreas, como no caso da engenharia de alimentos, tu tem que ter isso previsto, e o aluno não pode dizer, não, eu não posso ir, eu não estava avisado. Ele tem que estar avisado, sim, e isso faz parte da organização da disciplina, né? Aqui o Gerson, que foi muitos anos secretário de Congrade, deu um bilhetinho aqui, importante. Né? Não esqueça de que a disciplina tem que passar pela Congrade. Né? Quando a disciplina vai ser à distância, tem que estar passando pela Congrade, ajeitar isso. E é um momento importantíssimo. A Valquíria citou a questão do fórum dos coordenadores. Quer dizer, os coordenadores de cursos, coordenadores de Congrade, têm que saber como é que as coisas estão funcionando e até para poder ir vendo, localizando esses problemas e irem encaminhando soluções. Posso falar? Só um comentário rapidinho, já que o Gerson comentou isso, até uma coisa interessante para a educação à distância. Quando eu lancei essa minha disciplina na Congrade, eu diria 80% dos professores foram contra. Mas sim, como? Uma disciplina dessas à distância? Disse, bom, vamos ver com os alunos. Né? E o que foi interessante, os alunos defenderam. Ou seja, alguma metade, mas alguns já estavam fazendo uma outra disciplina à distância, e disseram, olha, eu nunca aprendi tanto quanto nessa disciplina à distância. E daí, com isso, a Congrade resolveu aprovar. Ivan. Bem, bom dia, professor, bom dia a todos. Apesar da regra ter sido dita, né, que vale para a legislação que vale para o presencial, por extensão se aplica à distância. Mas surgem algumas questões que eu queria um pouco mais de esclarecimento e ver se há norma específica ou não. Por exemplo, nos encontros presenciais para avaliação, alguém te apresenta atestado médico, não posso viajar, estou doente, e aí? Como é que eu faço? Tem toda uma logística, né, sabemos o custo, etc., e esse contingente pode ser grande, pode ser uma exceção, 3, 4. Hoje nós estamos com um curso com 600 alunos, se 5% da minha apresentação são 10, como é que eu fico? Essa situação especial pode ser estendida também a casos durante o curso. O aluno faltou uma disciplina, gestante, por exemplo, marcar encontros em datas que são festivas ou alusivas à fé, à crença religiosa, que a lei faculta uma certa liberdade. Quando nós estamos no plano presencial, fica tudo mais fácil. Agora, o apagão que nós tivemos, né, em 10, 18 estados brasileiros, como tratar essa situação? Em um estado funciona, no outro não, quando, na verdade, nós trabalhamos por equipe de projeto também. Projeto de uma semana, 15 dias de aula de uma disciplina. Depois aquela equipe se desfaz, não é verdade? Né? A situação fica também mais complicada quando com outras instituições. Eu queria até sair do marco UAB. Né? Quer dizer, essa norma que nós temos no plano UAB é uma coisa. Vale também para os outros contratos particulares, como nós temos? Ou, nesse caso, tem que estar tudo previsto no convênio, no contrato que se estabelece, inclusive essas questões que eu demarquei aqui. Então, assim, são questões que a prática, né, vem trazendo para nós. Né? Queria saber, antes de tratar um caso particular, se existe uma normativa, algum encaminhamento nesse sentido. Eram essas questões. Obrigado. Bem simplesinho que tu traz, né? Mas, bom, em relação à questão de atestado, coisa assim, vale a norma como... Né, inclusive, nós tivemos casos, né, bom, um atestado, tem que passar pela junta médica da universidade. O cara está lá no outro lado do estado. O que é? Ele vai, ou num outro estado mesmo, ele tem que buscar uma junta médica de um serviço federal, né, ou que seja autorizado pelo serviço federal mais próximo daquela cidade, que pode ser uma cidade que não tem junta médica de serviço federal, para passar por esse atestado, ser validado e tudo mais, para ele poder fazer isso acontecer. As questões de direitos dos alunos, isso vale para direitos aos cidadãos, etc., elas sempre acabam sendo marcadas como direito, porque elas vão necessariamente gerar custos para a instituição que está oferecendo o serviço. Vamos dizer assim. Então, no caso da universidade, não gosto de tratar como serviço, mas vou pensar o seguinte: eu planejei uma prova presencial. Eu tive um aluno, pode ser um só. Né? Era uma prova prática. Eu tenho um curso que tem um laboratório lá no polo, sim, e ele vai fazer a prova prática lá no polo. Eu tenho que deslocar gente para lá, etc, etc. Um aluno teve realmente uma doença, estava com tuberculose.
Tá? Contagiosa, exige internação. Quer dizer, ele não pode ir mesmo para o polo. Se ele for, ele pode ser preso em isolamento, né? Porque não pode contagiar os outros presos. Então, ele não pode ir para o polo. Então, o que vai acontecer? Eu tenho, sim, que deslocar outra equipe para lá no momento que ele puder fazer, etc, etc. Né? Isso é algo complicado em termos de... Porque a gente tem trabalhado os cursos à distância com orçamentos muito fechadinhos. Né? Isso... Né, traz complicações. E isso também é uma coisa complicada em relação a esses cursos muito fechados. Por isso que os programas especiais de graduação ou os cursos de especialização episódicos, eles são ótimas experiências, mas eles agregam uma série de problemas que, na verdade, que se os cursos não fossem episódicos, resolveria mais fácil. Em relação à questão de polos, acho que é muito importante ter presente. A universidade não pode oferecer um curso de pós-graduação à distância em um polo que não esteja credenciado. Tá? E, vamos pegar aqui a URGS. Os polos que a URGS tem credenciados são os polos do piloto da UAB, do Pró-Licenciatura 1 e 2 e da UAB. Ponto. Não temos nenhum outro credenciado. E se a gente... o curso de especialização, o certificado, só um certificado, não é um diploma, etc, etc. Mas isso significa que a gente está fazendo uma ilegalidade. A gente tem sanções aí em relação a isso que podem ser complicadas. Então, a gente precisa ter esse cuidado em relação aos polos. Né? É proibido a gente agregar outros polos? Não é proibido, não. Né? A tendência é a gente ficar só com os da UAB, mas a gente pode, sim, encaminhar um pedido de novos polos em função... Porque acho que realmente nessa área, especialmente na questão da pós-graduação, da educação continuada, a gente tem um potencial enorme. Vamos pegar as parcerias com a Petrobras agora, com toda essa questão aí da exploração de petróleo aqui no litoral do Rio Grande do Sul. Quer dizer, eu posso ter um polo numa plataforma de petróleo. Né? Então, mas eu tenho que abrir esse processo de credenciamento desse polo. Isso não faz parte da OAB? Sim, porque a OAB não tem essa finalidade, mas eu tenho, sim, chance de fazer isso. Né? Então, eu tenho que trabalhar com... Eu acho que isso chama atenção para uma coisa importante. Isso eu acho positivo, uma tensão que a educação à distância tem gerado. A educação à distância, recentemente conversava com o Júlio sobre isso, o quanto a gente... Quando a gente começa a trabalhar com a educação à distância, a gente se dá conta como a gente faz improvisação no ensino presencial. E na educação à distância eu não posso fazer improvisação. E essas questões também mais organizacionais do curso, elas precisam estar muito bem resolvidas antes de começar o curso. Tenho que trabalhar com essa questão de registrar onde é que vai ter, onde é que vão ser as aulas presenciais, como é que vai ser esse funcionamento, e ver essa possibilidade de funcionar. Porque senão... a frustração, né, é muito maior do que numa situação presencial que eu dou um jeito e arrumo. Deixa eu só complementar, a partir da sua fala, o seguinte. A nossa normativa de encaminhamento dos cursos de especialização interna requer assim, uma especificação de todos os elementos de despesa, detalhe por detalhe. Mas está me ficando claro que temos que ter uma provisão para eventos não previstos. E internamente isso não é possível. Centavo por centavo, ter que dizer aonde vai gastar. Então, me parece que, de bom ouvir, lá do início do processo, que seja permitido um percentual que vai ser gerenciado com a flexibilidade necessária. Se apaga a luz, uma viagem extra, uma coisa, sim, sem toda aquela pressão de controle e exigência que hoje nós somos submetidos. Fica a sugestão. Já é uma boa conclusão daqui para o nosso seminário, a gente levar isso depois para os órgãos realmente. Mais alguma questão? Nós já estouramos nosso tempo, está pronto lá o coffee break? Isso, está pronto, sim. Então, tem algum recado, Renan? Passou à frente. Desculpe. Bom dia. Bem, já que terminamos a apresentação do professor Sérgio, teremos um breve intervalo de 15 minutos, tem um cafezinho, uma água mineral. Vamos fazer uma parada curta e logo após assistiremos à palestra da professora Marli sobre avaliação na universidade.